Shalom, Adonai, povo de Deus, né? Fala é o pastor Jorge Henrique, pastor e reitor do Instituto Teológico Agapicultura Cristã, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, meditar nessa matéria, né? Que vamos acabar de fechar, né? Com muito amor, muito carinho, né? A respeito de angelologia, doutrina dos anjos, né? Ou estudos dos anjos. Quem são os anjos? Quem são os demônios, né? Para você, meu aluno, a lição 4, página 29, de angelologia. Abra aí na sua Bíblia Sagrada, né? O livro mais lido no mundo inteiro é a Bíblia Sagrada. É o manual do cristão aqui na Terra. É a bússola do cristão, né? A bússola. Em Tiago 2,19, né? Pergunto para vocês: os demônios creem em Deus e obedecem ou desobedecem? Tiago 2,19. Tu crê que há um só Deus, que fez também os demônios que crê e obedece. O demônio crê e obedece. Você não vê lá na passagem de Jó? Se apresentou Satanás e Deus perguntou: de onde tu vens, Satanás? De passear a terra e rodear por ela. Tá vendo meu servo Jó? Deus deu testemunho do próprio Jó. Satanás pediu o quê? Permissão para tocar em Deus. Então nós vemos que ele crê e eles obedecem. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, e também, biblicamente, em Tiago 2, capítulo 2, versículo 9, tu crê que há um só Deus, né? Nós somos um país monoteísta, né? Nós cremos um único Deus, né? Politeísta é vários deuses, né? Crê que só há um Deus e faz o bem, e os demônios que crê estremecem, né? Então, o estudo que vem despertando interesse das pessoas nesse final do século, ideias fictícias, né? Teorias religiosas, filosóficas, de alusões bíblicas, desprovida de interpretação, né, correta, tem invadido o mundo da literatura secular. Nessa lição teremos oportunidade de conhecer essas doutrinas, portanto, à vista da Bíblia, que é a única autoridade capaz de revelar e esclarecer a realidade e identidade dos demônios, né? Nós vemos que os anjos, eles foram criados, e o anjo significa mensageiro, para ser nossos servos, né? Para nos servir, né? Um anjo, eles são seres incorpóreos, não possuem corpos, né? São espíritos, e eles se movem numa velocidade como se fosse um piscar de olhos, como se fosse quase onipresente, né? Quase, vai ficar só no quase, né? Porque ele tem que se locomover como fosse um piscar de olhos, como fosse uma luz, uma velocidade extrema. Então, teorias sobre demônio. Essas teorias apresentam ideias divergentes sobre a origem dos anjos e utiliza texto bíblico isolado para defender as suas teses. Porém, refutaremos à luz do ensino do verdadeira interpretação geral das Escrituras. Os demônios seriam espíritos sem corpos que habitam na raça pré-adâmica. Os demônios seriam ser gerado uma relação de anjo com mulheres, né? Lá divinas, né? Então, os defensores dessa teoria havia terra, uma raça pré-adâmica, criatura física, as quais, pela rebelião de Lúcifer, sofreu uma perda do seu corpo, né, material, tornando o espírito sem corpo.
denominados demônios. Na verdade, essa teoria não consegue se definir, porque biblicamente nunca existiu a raça alguma pré-adâmica, né? Pré que vem antes, só tem a natureza adâmica, né? Deus criou o primeiro Adão errou, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio e trouxe vida, o primeiro Adão, que foi o Adão homem, que trouxe a morte, né? E o segundo trouxe a vida, que é Jesus Cristo, né? Então, a única criação de ser vivos, inteligentes, existe antes da criação da raça humana. Eram os anjos. Estes nunca habitaram na terra como raça criada, né? Os anjos foram criados onde? Nos céus, na área celestial. Os demônios é uma terça parte dos anjos, junto com o seu liderado Lúcifer, o qual se rebeliou, querendo ser igual a Deus, e Deus baniu ele uma terça parte, né? Então nós vemos aí que os anjos não possuem asas. Ali tem uma tipologia de serafim, só uma representação, com duas cobrir o rosto, né? Cada glória de Deus, a santidade de Deus. Com duas ele voava, com duas ele cobria o seu corpo com santificação, com duas ele cobria seu rosto para cada glória de Deus, e falava: Santo, 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 o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vemos aqui que os anjos são seres assexuados, não possuem sexo, não possuem corpo, não existe anja, não existe culto a anjo. O apóstolo Paulo já começava bem antes desses homens virem e lançar essas seitas, né, e botar pessoas para adorar anjos. O apóstolo Paulo já ia contra esses princípios errôneos de seita e heresia, né? A teoria mais forte do pecado, né, miscigenação praticada pelos anjos. Os defensores dessa teoria, que as filhas dos homens eram realmente descendentes de Adão, e os filhos de Deus eram os anjos, entraram com as mulheres e produziram por um unigênito. Espantoso que o filho gigante, e os que admitem essa teoria parte da ideia que os anjos são chamados filhos de Deus. Algumas partes da escritura muito especial no Antigo Testamento, né? Texto sem pretexto vira contexto. Texto sem pretexto vira cabresto, né? Tem que ter texto e contexto, base, né? Os anjos foi as primeiras coisas a ser criadas por Deus, né? Deus criou o anjo, não criou anjo bom e anjo mau. Foi devido a uma direito de escolha, livre-arbítrio. Ele quis ser mais do que Deus, ser semelhante. Deus baniu, houve uma luta no céu, uma guerra, né? Uma rebelião, pecado de rebelião, pior do que pecado de feitiçaria. Deus baniu Lúcifer com uma terça parte dos anjos, que é mais ou menos 33%. Né? Demônios seriam simples nomes dados à enfermidade? Não. Os demônios seriam espíritos de homens malvados, já mortos? Não. Isso é antibíblico. Sabemos que os anjos são seres celestiais, eles foram criados nos céus. Quem são os demônios? Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 4. Na rebelião promovida por Lúcifer, este arrastou consigo uma grande multidão de seres angelicais. Eu falei que eles são angelicais porque eles foram criados no céu. Depois ele se organizou na sua própria corte com os anjos espiritual da maldade. Efésios 6,12. Os anjos que tocaram as suas habitações pela oferta de rebeldes de Lúcifer
foram banidos da presença de Deus e seguem na liderança de Lúcifer, e assim passaram a ser identificados como anjos maus, anjo caído, demônios, né? O que significa o termo demônios? Deuteronômio 32, verso 17. O Cântico de Moisés destaca os israelitas caíram em idolatria, sacrifício oferecido a demônios. Entenda-se então que o termo que se identifica não uma só imagem, mas idolatria, mas também um relacionamento, termo de seres espirituais por detrás do que adoram as suas imagens, né? Então são ídolos sacrificados a demônios. O termo serim, etimologicamente significa o peludo ou bode, né? O bode, né? Aí na seita maçônica a gente fala que a irmandade é Bafomé, o bode, né? Aí a Bíblia vai dizer, não é pelo sangue do touro, não é pelo sangue do bode, mas o sangue de Jesus que faz a acepção dos nossos pecados. É Jesus que nos comprou, né? Foi por esse sangue que nós fomos salvos. Jesus derramou todo o sangue na cruz do Calvário. O povo de Israel repudia esses animais porque era considerado objeto de adoração. Levítico 17, verso 1 ao 7. No Novo Testamento, a palavra demônio, no grego, demônio, assumiu o sentido de malignidade, pois eles são seres espirituais inteligentes, impuros, com poder para afligir e contaminar o homem moral e espiritualmente. Classe de demônios, né? Eles estão divididos em duas classes: livres e prisioneiros. Aqueles que estão livres andam pelas regiões celestiais, sob o governo do príncipe líder. Satanás é o único em que a liberdade sob o comando de Satanás. Quem são os emissários, suicídios, né? São tão numerosos que estão em todo lugar. Alguns teólogos separam anjos de Satanás e os demônios, mas não há respaldo bíblico para essa teoria. É possível separar anjos em liberdade de anjos que estão presos, porque na verdade são as mesmas coisas. Os anjos caídos que estão presos são aqueles que abandonaram a sua própria habitação no céu, tornando-se tão depravados, maus, que Deus encerrou no Tártaro, no abismo, né? A natureza espiritual, intelectual e moral dos demônios, né? Eles possuem uma natureza intelectual, ele até mesmo porque a etimologia da palavra daimon, o sentido de conhecimento e inteligência, portanto, os demônios são conhecidos independentes, mas o demônio crê e estremece, como nós lemos na palavra do Senhor, né? Ele crê e ele obedece, então ele tem um intelecto, né? Ele tem um pensamento, né? Como diz a palavra do Senhor em Tiago, pega a sua Bíblia Sagrada para ler comigo, meu aluno, minha aluna, Tiago 2, verso 19. Tu crê que há um Deus que faz o bem, os demônios crê e estremece, né? Se ele crê, se eles estremecem, é porque eles têm intelecto, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então aqui nós vamos está próximo de fechar essas aulas, né? Louvado seja o nome do Senhor, que é a quarta aula, que nos fala muito a respeito de anjo, né? O julgamento final. Nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor nos fala muito a respeito de anjo, né? O perigo do culto dos anjos.
Ninguém vos domine o seu bel prazer, com perplexa humildade, ao culto aos anjos, mantendo-os em coisas que vão, viu, estando debaltes inchado na sua carnal concepção. Colossenses 2:8, né? Adoração pertence somente a Deus, então não existe culto de adoração a anjos, é seita, heresia. 3 motivos porque não podemos adorar os anjos: porque eles são criaturas, Salmo 33, verso 6, porque eles são ministradores em favor do povo de Deus, Hebreus 1:14, porque eles são nossos servos, Apocalipse 22:9. Né? Então nós louvamos a palavra do Senhor, que Deus é bom, né? E o diabo que não presta, né? Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né? O perigo da aparição de anjos. Você sabia que aparições de anjos fazem parte da história de muitas seitas? Dos mormons, Paulo no início, mas ainda nós mesmo um anjo enviou do céu, né? Porque prega o evangelho e fala além do que tenha pregado, seja anátema, seja maldito, né? Então nós temos que ver quantas vezes aparece um anjo nesse mundo, na doutrina. A doutrina, Luiz. 2 Coríntios 11:14. Em quantas vezes aparece um anjo deste mundo de doutrina, né? Transformando as igrejas, semeando os costumes mundanos. Algum desses seres ousa marcar a vinda de Jesus, promover o Espírito Santo para ser eles proceder e não a Deus, né? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos dias, nos últimos tempos, postarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1, né? Cultuar a anjo é doutrina de demônio. Nós temos que cultuar somente um, que é o Criador, né? Deus nos fez para adorarmos o nome dele e bendizermos o nome do Senhor, né? Sabemos que os anjos são seres que Deus criou para nos servir, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, lançaram o anjo. Uns pode falar que é o próprio Deus, né? Uma teofania. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus enviou um anjo, tampou a boca do leão. E de repentemente na minha e na tua vida acontece algo, que alguém se levanta contra nós e pessoas ficam olhando de longe, de vez de ver só eu e você, ver mais pessoas. O que é isso? É um milagre? São os anjos do Senhor nos guardando, né? Quanto mundo tem muito testemunho, né? Testemunho que quando foram fazer um assalto do carro do pastor, entraram no carro do pastor e falaram que tinha segurança grande, forte, 4, o ladrão saiu correndo. E não tinha. Eram os anjos do Senhor, né? Os anjos do Senhor, ele é enviado naquele momento para fechar, cortar o laço, né? Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos orientar, né? Aqui são aulas resumidas. Se você quiser ser formado em básico de teologia, 20 matérias, tem várias passagens bíblicas. Você pode acompanhar melhor, porque é algo corrido, né? Porque cada matéria, né? Nós fazemos pelo menos 4 vídeos, né? Resumidos. Teologia 4, estudo sobre Deus. Cristologia, estudo sobre Cristo. Pneumatologia 4, sobre o Espírito Santo. E angelologia, doutrina dos anjos, né? Compartilhe nosso canal. Entre em contato conosco. Nós somos Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã. Também sou o pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape, né? Documento Homens e Mulheres de Deus,
na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Em São Gonçalo, no Pará. Entre em contato conosco. Nós somos a Convenção do Amor, né? Convenção Evangélica Brasileira Ágape, do Amor Incondicional. Então nós estamos aqui para te ajudar você, pastor, pastora, bispo, apóstolo, você, homem, mulher de Deus, a alavancar o seu ministério com conhecimento teológico, com conhecimento de capelania, né? Capelania, seja um capelão também, né? Só nos procurar, entre em contato conosco, inscreva no nosso canal. Quem sabe você pode se afiliar, você pode ser um dos nossos diretores na sua cidade, ser um dos nossos representantes. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Quem sabe você pode dar fruto na tua cidade. Quem sabe você pode ser um homem, mulher de Deus que vai alavancar a nossa convenção aí na sua cidade e vai obter um curso teológico, vai obter até mesmo de médio em teologia, para estar aplicando um básico de teologia na sua cidade. Você pode ser um bacharel e aplicar também o curso médio de teologia. Você pode ser um mestre e dar um curso de bacharel em teologia na sua cidade. Então, entre em contato conosco, inscreva no nosso canal, dê um joinha, desde já, a paz de Jesus, Deus abençoe. Tamo juntos. Shalom.